Fala galera, beleza? Moisés aqui para mais um vídeo e nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre um tema que eu vi bastante pessoas falando. Inclusive quando eu estava montando esse estudo eu comecei a ler alguns comentários sobre isso e fiquei até um pouco assustado. É o seguinte pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai conversar um pouquinho quem eram os Nefilim, que tem lá na Bíblia em Gênesis capítulo 6. Então algumas pessoas vão falar que é uma coisa, outras pessoas vão falar que são outras. E nesse vídeo então a gente vai conversar um pouquinho quem é o famoso Nefilim que a Bíblia fala. E é o seguinte pessoal, antes de começar então aqui o estudo, eu vou ler para vocês a origem, de onde que surgiu essa ideia de Nefilim. Quem que foi que começou com essa ideia? Será que essa palavra tem na Bíblia? Essa palavra não tem na Bíblia? Então agora eu vou conversar com vocês sobre esse tema. Então vamos lá pessoal, a origem então da palavra Nefilim surge exatamente em Gênesis no capítulo 6 e versículo 4. Então eu vou ler o versículo aqui para vocês, Gênesis capítulo 6 e versículo 4. E havia também naqueles dias gigantes na terra. Então primeira coisa aqui pessoal, a palavra Nefilim realmente ela existe na Bíblia. Então a palavra ali no hebraico, se a gente fosse ler essa passagem no hebraico, a gente leria, ao invés de ler gigante, a gente leria Nefilim. Então vamos lá, vamos continuar aqui então. Então havia naqueles dias gigantes, que são Nefilim, na terra. E também depois, quando os filhos de Deus, olha aqui pessoal, os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e eles geraram filhos. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, homens de fama. Então vamos lá pessoal, começando já falando então o primeiro ponto, a palavra Nefilim. Vamos em relação à pronúncia. Então assim, a gente pode pronunciar Nefilim com esse M bem pronunciável no final, Nefilim, ou a gente pronuncia Nefilim como a gente está acostumado aí. Então vamos lá, primeira coisa então, o que é um Nefilim? A palavra Nefilim em hebraico nada mais é do que um coletivo, é um plural de alguma coisa. Esse alguma coisa nada mais é do que gigantes. Eu até coloquei aqui em hebraico, Então lá em Gênesis no capítulo 6 e versículo 4, vocês vão encontrar a palavra ali, o pessoal que já estuda hebraico a gente sabe. Então aqui tem a partícula, o que é um artigo, que é o Nefilim. Palavras em hebraico terminadas com I e o M no final, geralmente são palavras masculinas e é plural. Então aqui, Nefilim, o que é Nefilim? Nada mais é do que gigantes, população de gigantes. Então assim, a gente sabe então que Nefilim já é o plural de alguma coisa. Então aqui entra aquela questão, É errado dizer Nefilins, porque Nefilins, pessoal, assim, no hebraico isso não existe. Quando eu quero falar assim, gigantes, o Nefilim já é gigantes, porque o Nefilim já é o plural de gigantes. A palavra então para gigante no singular, a gente vai usar Nafil. Então Nafil é gigante. Aqui, gigante. E Nefilim já é gigantes. Então a palavra gigantes em hebraico é Nefilim. Então primeira coisa, a gente já definiu então que o Nefilim na Bíblia são os gigantes, e a palavra utilizada ali então é Nefilim, que é gigantes. Então vamos lá pessoal, vamos entender aqui então quem eram os Nefilim. Primeira coisa então que a gente vai definir sobre os Nefilim. A gente sabe então que lá em Gênesis no capítulo 6, versículo 4, os Nefilim eram gigantes. E eu quero explicar para vocês uma coisa agora que eu acho bem interessante e eu vou compartilhar com vocês aqui. A gente sabe que em hebraico todas as palavras, a maioria pelo menos, elas têm a palavra e tem a raiz primitiva daquela palavra. E eu quero mostrar para vocês aqui o significado da palavra gigante em hebraico. Então presta muita atenção no que eu vou te falar agora. A palavra gigante em hebraico, ela é Nafil. Nafil é gigante. Eu poderia falar assim, Ha-Nafil, que é o gigante. Assim como está Ha-Nefilim, que são os gigantes. Então o que acontece? A raiz primitiva da palavra Nafal é a raiz Nafil. Então aqui a gente tem Nafal, a raiz primitiva de Nafal, que é gigante, é Nafil. Pessoal, o que significa a palavra Nafil em hebraico? Segundo o dicionário James Strong, na referência 5.307. Quem tem a Bíblia aí, de palavra-chave, vá nessa referência aqui que vocês vão encontrar o que eu estou falando. Então, o que significa a palavra Nafil, que é gigante?
Então a palavra Nafir, pessoal, significa aqui, ó, caído, derrotado, julgado, morto, prostrado. Então o que quer dizer a palavra Nafir, a palavra gigante? A palavra gigante, pessoal, ela significa exatamente isso. Aquele que está prostrado, aquele que está no chão, aquele que está caído. E um exemplo bem legal que a Bíblia nos dá também, né, principalmente os dicionários ali, é em relação ao próprio Davi. Davi, quando ele viu ali o gigante, aquele incircunciso, a própria Bíblia diz, fala que Davi, ele não viu um gigante, mas ele viu um quê? Ele viu um caído, ele viu um derrotado. Então é assim que deve ser também na sua vida. Quando você vê um gigante, alguma coisa grande, pense como Davi. Todo mundo via um gigante, mas Davi via um caído, um julgado, um morto. Então essa é a visão que a gente tem sobre a palavra gigante. Então a raiz da palavra gigante é Nafir. E Nafir significa caído, prostrado, jogado. Beleza? Então vamos lá. Voltando um pouquinho agora em relação ao nosso estudo. Quem são os Nefilim? Quem eram esses gigantes? Pessoal, existem várias teorias de quem eram aqueles gigantes ali no Gênesis capítulo 6. E eu vou contar para vocês agora. Então assim, segundo o livro de Enoque, quem que eram os gigantes? Os gigantes ali descritos em Gênesis capítulo 6, segundo o livro de Enoque, eram pessoas do mal, eram gigantes maldosos, que eles se vestiam ali, entre aspas, de heróis, mas faziam maldade. Isso também a gente já sabe que também é uma heresia e na verdade eles não eram isso. A segunda teoria é sobre os Nefilim, pessoal. Então os Nefilim, segundo algumas pessoas interpretam, eu já ouvi muito isso, você também deve ter ouvido, né? Quem eram os Nefilim? Era exatamente quem? Então os anjos caídos, eles vieram aqui, se deitaram com as filhas dos homens e geraram filhos. Esses filhos, os filhos dos anjos caídos com as mulheres, geraram essa classe aí de gigantes que são os Nefilim. Pessoal, isso também é uma interpretação bíblica furada. Então, a primeira teoria aqui que a gente já falou, eram gigantes maldosos. Isso também a gente não tem nenhuma referência bíblica que fala. E a segunda teoria, que é a mais absurda possível, fala que os anjos caídos se deitaram com as mulheres e tiveram filhos. Esses filhos que nasceram eram filhos de anjos caídos e eles eram os gigantes. Eles eram os Nefilim. Pessoal, isso não tem embasamento bíblico nenhum. Como a gente vai ver depois, né, em outro vídeo, os filhos de Deus, escrito em Gênesis 6, e as filhas dos homens, isso é o tema de um outro vídeo, mas não tem nada a ver com o anjo caído ali. E depois, a terceira teoria aqui, fala que os Nefilim eram filhos de Deus, que também não tem base bíblica nenhuma. Então, respondendo a pergunta, quem eram os Nefilim em Gênesis capítulo 6? Pessoal, aqui entra agora uma questão mais interpretativa. Quem eram esses caras? Os Nefilim nada mais, nada menos do que gigantes que estavam ali. Então assim, a Bíblia fala que havia gigantes sobre a terra. Esses gigantes, a Bíblia não diz a origem deles. Se eles vieram da descendência de Sete, se eles tiveram vindo da linhagem de Caim. A Bíblia não fala de qual linhagem esses gigantes nasceram. A Bíblia não fala especificamente que a partir dessa linhagem nasceu os gigantes. A Bíblia não deixa isso claro. Mas em algum momento durante a genealogia, as pessoas foram crescendo. De uma dessas linhagens nasceu quem? Pessoas que eram gigantes. Esses gigantes é o que aparecem agora aqui em Gênesis capítulo 6. Então, os gigantes não eram os filhos de Deus, porque os filhos de Deus são outras coisas que a gente vai conversar num outro vídeo, e também não eram as filhas do homem. E também esses camaradas aqui, né, os Nefilim, eles não eram também os anjos caídos que tiveram filhos com as filhas dos homens e nasceram esses filhos. Os Nefilim também não eram esses filhos de anjo caído. Primeiro, pessoal, anjo caído, eles são assexuados. A Bíblia diz lá em Mateus, diz também no livro de Marcos, principalmente no livro de Hebreus, que anjo não tem sexo. E por eles serem seres assexuados, eles simplesmente não têm relação sexual. Então não poderiam se deitar com as filhas dos homens para gerar filho e nascer esse Nefilim. Então assim, outra coisa também, o livro de Hebreus também menciona que eles são espíritos ministradores, seja da maldade ou seja do bem. Porém, eles são espíritos.
Vamos lá, pessoal. Então a gente já viu aqui que Nefilim não eram os filhos dos anjos caídos, eles não eram os próprios filhos de Deus, e eles também não eram, como diz Enoque, heróis falsificados aí que praticavam mal. Os Nefilins, segundo a Bíblia Sagrada, eles eram o quê? Apenas gigantes, nada além disso. Eu poderia inventar várias teorias da conspiração aqui, porém o que a Bíblia diz é o que literalmente a Bíblia diz. O que eles eram então? Nefilim, nada mais nada menos do que gigantes. Pessoal, parem de fazer teorias malucas sobre o que é Nefilim. A palavra em hebraico já fala. O que é um Nefilim? O que é um Nefilim? Nada mais do que gigantes. É a palavra. Se você pegar a palavra, como que eu falo que alguém é gigante? Alguém é gigante como? A palavra que eu vou usar para ele é nada mais, nada menos do que nafir. Gigante. Ha-nafir, o gigante. Se eu falar que os filhos dos anjos caídos eram os Nefilim, eu teria que falar que Golias era um filho de anjo caído. Por quê? Se você falar em 1 Samuel, no capítulo 17, se não me engano, no capítulo 17 ou capítulo 18, ali a gente vai ver o gigante Golias. E qual que é a palavra na Bíblia para descrever Golias? Aqui, Ha-nafir. Ha-nafir. Então a Bíblia chama o Golias do que? De gigante. A palavra é nafir. Se fosse vários Golias, a palavra utilizada seria Ha-nefilim, que é os gigantes, plural. Então, em várias passagens bíblicas vai aparecer a palavra Nefilim. E qual que é a palavra Nefilim ali na Bíblia? Os gigantes. Então, não tem como teorizar e inventar moda. A palavra, ela é clara. Então, gigantes, Nefilim. Gigante, nafir. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Esse vídeo aqui foi um vídeo bem curto mesmo. Tem várias pessoas que vão começar a teorizar, falar que são filhos dos anjos caídos, filhos de Lúcifer, de Apolion. Cara, não existe isso. A palavra é muito simples e clara. Qualquer dicionário básico que você pegar de hebraico e você for procurar a palavra gigantes ou gigante, você vai encontrar a palavra nafir ou nefilim. E nada mais é para descrever uma pessoa grande, beleza? E para finalizar esse vídeo, pessoal, aqui eu separei um bônus então de algumas categorias de gigantes que a Bíblia fala. Então a Bíblia fala que Nefilim é os gigantes. E a Bíblia fala que existem as classes de gigante. Isso é um tema de um outro vídeo que eu posso falar, mas eu quero só passar uma rapidinho aqui com vocês. Então a Bíblia fala que tem os Nefilim, que são os gigantes, e dentro dessa categoria existem vários tipos de classe. Então a gente tem aqui os Anaquins, que aparecem na Bíblia também, que são gigantes. Depois a gente vai ter os Emins, pode ser que você já tenha visto falar dos Emins. E por último aqui a gente tem os Zanzumins, que também são gigantes. Então existe o Nefilins, Nefilim, que são gigantes, e dentro da categoria gigantes tem vários outros. Entre eles são os Anaquins, Emins e Zanzumins, beleza? Então é isso aí, pessoal. Esse aqui foi um vídeo explicando então um pouquinho sobre a palavra Nefilim. Literalmente não são anjos caídos e também não são os filhos de Deus, descrito lá em Gênesis 6. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho quem são os filhos de Deus e as filhas dos homens em Gênesis 6. Esse vídeo foi para falar sobre a palavra Nefilim. Nefilim, então, nada mais é do que gigante. E quem são eles? Possivelmente alguém da descendência de Sete ou até mesmo da descendência de Caim. Fechou? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aí. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não sei se te agregou algo ou não. Se agregou, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. Fechou? Até a próxima, até mais e tchau, tchau.